Estamos de volta para o segundo e último bloco do programa Do Jeito do Jonas. Hoje batendo um papo gostoso aqui com o doutor Eduardo José Remy, que é obstetra e ginecologista. Nós já falamos de bastante coisa e vamos continuar aqui com esse assunto muito legal. Para você entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgreve@ig.com.br. Este programa concomitantemente, simultaneamente, passa também no www.guarutv.com.br, no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas, lá tem esse programa e outros programas para você assistir à vontade, faça ali a sua programação, você assiste e tal. Para bater um papo conosco, fazer seu comentário, é só ir no ícone de busca do Facebook e colocar Jonas Grebe, você encontra a minha página, pede para ser amigo, vai ser aderido ali e vamos bater um longo papo, quero ouvir o seu comentário, a sua crítica, enfim, gostaria muito que você estivesse lá participando conosco. Muito bem, doutor Eduardo José Remy, a questão da saúde da mulher, questão da menstruação. É normal a mulher menstruar? Hoje em dia esse tema está um pouco polêmico, porque de repente ficou uma questão de ideologia ou até de fé, né? Então a gente vê comumente pacientes perguntarem, o senhor é a favor ou contra a menstruação, né? Porque fulano é a favor, porque fulano é contra. Acho que não é uma questão que se coloca dessa forma. Eu acho que é uma questão de você fazer uma análise diante das evidências que estão aí. E as evidências não são técnicas ou científicas, elas são históricas. Se você for analisar o mundo como um todo, quer dizer, os milhões de anos que nós existimos no mundo, você vai ver que faz muito pouco tempo que as mulheres menstruam tanto. Tá? Então, não deve ser mesmo normal menstruar, até porque a menstruação nada mais é do que o resultado final de um ciclo frustrado, em que não houve a reprodução. E me parece que se alguém criou o período reprodutivo da mulher como um período fixo, estanque, que vai da puberdade até a menopausa, este é o período reprodutivo da mulher, não deve ter criado para que ela frustrasse todas as iniciativas da natureza para que ela engravidasse. Mas, por outro lado, se ela engravidasse todo ano, também não caberia mais gente na Terra. Mas é o que aconteceu até o século XVIII, até o final do século XVIII, a Terra era vazia, doutor. Até a Revolução Industrial foi isso que aconteceu. Bom, mas então nós temos que discutir a biologia e as questões sociais, né, e econômicas que nós vivemos hoje. Ainda existem questões religiosas aí que são contra qualquer tipo de contracepção. A questão toda é a seguinte, a menstruação das mulheres até o século XVIII, parece que já existem estudos mostrando que as mulheres não menstruavam mais do que 20 a 25 vezes durante a vida toda, porque o resto do período estavam ou grávidas ou amamentando. Ao passo que as mulheres modernas estão condenadas a menstruar a cada 500 a 600 vezes na vida. Se você for olhar ainda lá para o século XVIII, até o século XVIII, você vai ver que quem era a mulher doente era aquela que menstruava todo mês. Porque por alguma razão ela não podia engravidar, que não se sabia qual. E ela menstruava todo mês, e ela é que teria as doenças que nós começamos a colher aqui no século XX. E tinha, que são os miomas, a endometriose e outras doenças, a dor pélvica, etc, etc. Isso tudo, né, que está povoando a nossa... As mulheres morriam muito cedo também. Morriam mais cedo também. 40, 45 anos, elas eram descartadas. Exatamente. Então, não me parece que a menstruação seja uma coisa muito normal. O ciclo reprodutivo da mulher, que ocorre numa iniciativa da natureza a cada mês, vamos chamar assim, é para dispor a essa mulher da possibilidade de reprodução. Não havendo a reprodução, haverá a menstruação. Não é a menstruação que faz mal enquanto sangramento, mas me parece que o ciclo persistente, a tentativa persistente da natureza, incentivando você a fazer o que deve ser feito pela natureza, você dizendo que não, você vai pagar um preço. Mas e a frustração da menstruação através de medicamentos funciona? Então, é útil para a mulher? Aí entra a pílula, na verdade, porque a pílula anticoncepcional, surgida aí no final dos anos 40, 50 do ano passado, do século passado, digo, ela nasceu exatamente da gravidez. A pílula nasceu da gravidez.
Na época se precisava descobrir ou inventar ou criar um método contraceptivo que fosse tão eficiente quanto que já existia, que já se sabia que funcionava, que era a ligadura das trompas, porém que fosse reversível, que pudesse retornar ao estado anterior a hora que parasse. Ok. Depois de muito bater cabeça, houve lá um cientista que, na verdade, era mais um filósofo do que um cientista, que falou, espera um pouquinho, isso já existe na natureza. Isto é a gravidez. A mulher grávida não engravida. E não é por falta de espaço. Ela engravidou hoje, ela fica 9 meses se relacionando sem evitar e não engravida novamente. Aí foram estudar o que acontecia com a mulher assim que ela engravidava. E perceberam que assim que há fecundação, a função ovariana é paralisada. Os hormônios, ao invés de serem cíclicos, passam a ser tônicos, constantes. E isso faz com que não haja mais ovulação pelos ovários. Então, durante esse período, os ovários não funcionam, elas não ovulam, portanto, elas não engravidam. Aquele desperdício é usado para criar a formação do bebê. Portanto, a gestação é um estado anovulatório. Criaram a pílula. Vamos dar os 2 hormônios de forma contínua e não cíclica. Com isso, nós vamos inibir o ovário. A mulher que toma anticoncepcional não menstrua? E aí é que está. Aí é que está. Menstrua. Menstrua. Você sabe por quê? Porque quando criaram o anticoncepcional, era um vidrinho com 30 comprimidos, nos anos 50. Sim. Você tomava um todo dia e não parava. O que acontecia? Você não menstruava. Você menstruava. Você não menstruava. Tomando continuamente, você não menstruava. O que aconteceu? Foi um fracasso de vendas. Primeiro, as mulheres não sabiam que aquilo poderia ser um método eficiente. Portanto, elas tinham que menstruar. Estavam grávidas também. Elas tinham que menstruar para ter certeza que elas não tinham engravidado. Isso. E segundo, a questão preconceitual de que eu tenho que menstruar. Nós já estávamos no século XX. Senão eu não sou saudável. Nós já estávamos no século XX. Já existia esse conceito que eu não sei de onde vem, que diz que a menstruação é a saúde da mulher, né? Já existia isso. Portanto, foi um fracasso de vendas lá no mercado norte-americano. Então, a indústria criou o regime 21/7. Então, eu tomo 21 dias e descanso 7. Nesses 7 que eu descanso, eu sangro. Que, na verdade, não pode ser chamado de menstruação. Se você considerar que a menstruação é produto de uma série de eventos e que esses eventos não acontecem quando você toma a pílula, esse sangramento não pode ser chamado de menstruação. Se você tomar 30 comprimidos... Se você tomar continuamente, você não menstrua. Não menstrua. Precisou passar 60 anos. 60 anos. 60 anos para que hoje a indústria voltasse a fazer pílulas anticoncepcionais contínuas e as mulheres hoje estão entendendo... E a fórmula é a mesma? A fórmula é a mesma. Mudou nada. Pode ser a mesma, não muda nada. E essa coisa... Então, a grande vantagem disso é que a pílula passa para a história como um grande simulador de gestação, o que faz bem para a mulher. E esse que enfia embaixo da pele para não menstruar, eu vejo na televisão? São várias formas de você administrar os hormônios. Né? São os métodos anticoncepcionais hormonais, que nasceram inicialmente com a pílula, baseados nos conceitos que eu disse anteriormente. E que depois foi se desenvolvendo através da forma injetável, da forma de adesivos na pele, da forma de anel vaginal, da forma de implantes. Então você tem hoje uma gama de formas de administrar métodos anticoncepcionais hormonais, que ainda são considerados apenas métodos anticoncepcionais. Eu costumo dizer que o efeito anticoncepcional dele talvez seja o menor, em termos de valor biológico. O maior Tanto que ele ajuda o valor biológico que tem com pílula hoje é você ser um mimetizador de gravidez. Quer dizer, você simular que aquele organismo está grávido, com todos os benefícios da gravidez, sem o filho. Essa é a grande sacada da pílula, vamos chamar assim. As mulheres de hoje são mais saudáveis do que as mulheres de antanho? Eu não saberia te responder de um modo geral. Me parece que sim. Me parece que sim. Não pelo fato de elas menstruarem a vida inteira, quer dizer, mas me parece que elas dispõem de mais recursos para serem mais saudáveis, né? De um modo geral. E de onde vem esse conceito da mulher de buscar muito mais o médico do que os homens? O homem é preguiçoso para médico, né?
Pois é, eu também não sei, mas eu poderia... Né? É histórico. Eu poderia arriscar algo do tipo, durante muitos anos a mulher não trabalhou, cuidou da casa, cuidou das crianças, as crianças sempre tiveram uma demanda natural por médico, desde as vacinações nos postos de saúde. Ela já ia levar a criança? Ela já ia levar a criança, já fazia parte dela também. O apelo, até nos postos de saúde, ao acompanhamento de gestação, ao acompanhamento de amamentação, sempre foi muito grande, pelo menos nos últimos 40 anos aí. Então você vai lá, você vê um cartaz com uma grávida dizendo, ó, cuide do seu bebê, cuide da sua saúde. Então isso é um incentivo também ao pré-natal. Eu tenho a impressão que deve ser mais ou menos por aí. O homem sempre pela questão da falta de tempo, por estar no trabalho, até porque os serviços de saúde não são disponíveis 24 horas por dia. Hoje também tem medo de descobrir doença, hein? Tem medo de descobrir. É muito mais patife, sente muito mais dor. Com certeza. Né? Sente muito mais a dor, né? Quer dizer, a mesma dor que a mulher tem, ele sente muito mais. E assim por diante. Doutor, infelizmente, a minha censura ali está dizendo que o tempo acabou. E quando ela fala aqui no meu ponto, acabou, não tem outro jeito a não ser de conceder 30 segundos para o seu comentário final e para falar tchau. Bom, eu gostei muito da oportunidade de estar aqui conversando com você. Eu acho que a forma que você conduz esse bate-papo é muito boa, é muito produtiva, dá muita liberdade para a gente falar. E eu desejo a você vida longa desse programa. Amém. Uma honra muito grande receber aqui o doutor Remy, que é obstetra, ginecologista, e nos deu aqui uma aula não só sobre medicina, mas também sobre política. Porque, obviamente, que esse esclarecimento, principalmente sobre essa forma de atuar do médico cubano, faltava aqui nesse programa. Ninguém ainda tinha nos comunicado dessa forma como o senhor fez, e eu agradeço muito por o senhor ter estado aqui conosco. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.